Olá, pessoal. Eu sou a professora Viviane de Souza, de Redação, e eu estou aqui hoje para fazer alguns comentários acerca do tema da redação do Enem de 2023, que foi um tema um pouquinho grande, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Apesar de um tema bem específico, as discussões são bem objetivas, são discussões de fácil alcance pelos candidatos, porque a gente vai ter a ideia de, sobretudo, a desigualdade de gênero que perpassa a sociedade brasileira. Então, esse seria um dos maiores argumentos, né, que poderiam ser utilizados como desafio, tendo em vista que na sociedade brasileira, por uma origem histórica, nós temos uma sociedade patriarcal, machista, que atrela esse trabalho de cuidados, por exemplo, os afazeres domésticos, à parcela feminina. Então, um dos grandes problemas a ser citado pelo candidato já poderia ser a desigualdade de gênero que impera no país. Uma outra possibilidade argumentativa, já que a proposta pede desafios, seria refletir sobre a desigualdade social, tendo em vista que, em geral, essas mulheres que são sobrecarregadas com esses trabalhos de cuidado são mulheres que vivem em situação de desigualdade social, mulheres da parcela negra. Então, esse também seria um outro fator social a ser discutido, que poderia ser atrelado a uma outra ausência, que seria a ausência do Estado na atuação a partir de políticas públicas que favorecessem de alguma forma a minimização dessa persistência, desse trabalho, dessa exaustão a que muitas mulheres são submetidas no cotidiano por conta da grande demanda desses trabalhos de cuidados. Uma outra possibilidade ainda seria o fato de, na sociedade brasileira, o trabalho feito em casa, o trabalho doméstico, o trabalho com cuidados, com pessoas doentes, com pessoas deficientes, ser visto pelos brasileiros, aliás, não ser visto, que aí entra no tópico principal da proposta, a invisibilidade desse trabalho. Ele é inferiorizado, ele é visto pelas pessoas como um não trabalho. E aí, dessa forma, as mulheres se sobrecarregam ainda mais, porque para serem vistas, para serem reconhecidas como produtivas, elas precisam exercer ainda outras atividades laborais para que a sociedade a reconheça. Então, essa invisibilidade poderia ser uma outra temática, uma outra discussão realizada pelo candidato. Um outro ponto, isso foi bastante abordado, os textos motivadores eles foram bem direcionadores em relação a esses desafios que a proposta pedia, seria a omissão do Estado. A gente sabe que como as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em geral não têm condições, por exemplo, de pagar por cuidadores, de ter financeiramente, por exemplo, uma empregada doméstica para realizar os seus trabalhos, elas acabam se sobrecarregando ainda mais nesse sentido e o governo poderia auxiliar a partir da assistência social a essas famílias, o que muitas vezes acaba não acontecendo. Outro desafio também que a gente poderia associar à relação do Estado para esse tema poderia ser refletir sobre a igualdade, que é constitucional e que, infelizmente, na prática não é vista nessa relação dos trabalhos de cuidados, porque as mulheres, em geral, são as que mais realizam esse tipo de trabalho. E aí o governo falha muitas vezes, por exemplo, na não efetivação dessa igualdade constitucional a partir de políticas públicas, na não ampliação, na não fiscalização de políticas já existentes, como a gente tem, por exemplo, a PEC das domésticas, que trabalha com a garantia dos direitos das empregadas domésticas. A gente tem a CLT, por exemplo, que estabelece os direitos trabalhistas, que fala, por exemplo, da mulher, do processo de amamentação, que seria a licença maternidade. Então, as leis já existem, mas elas precisam ser ampliadas e até mesmo melhor fiscalizadas para garantir essa igualdade que é proposta constitucionalmente. E, por fim, mas lembrando que esses pontos não esgotam a discussão, não esgotam os desafios, porque eles são realmente muitos, o candidato também poderia versar sobre a banalização dessa problemática, já que como se associa o trabalho doméstico, o trabalho
da casa às mulheres, a sociedade não enxerga mais como um problema que precisa de intervenção. E ainda poderia se falar sobre como se trata da invisibilização da escassez midiática em torno do tema, que isso faria com que a sociedade não reconhecesse essa problemática social. Então, o tema que o Enem trouxe, mais uma vez, é um tema de grande relevância social, porque certamente a parcela feminina se encontra submetida a trabalhos cotidianos extenuantes por conta dessa obrigação que é imposta culturalmente, socialmente a ela em relação aos afazeres domésticos, aos trabalhos de cuidado, como a proposta trata. Então, é uma temática de grande discussão que o Enem trouxe à luz para a sociedade brasileira e, mais uma vez, também apostando nos grupos minoritários, né? Mais uma vez, a mulher foi alvo da prova de redação, como já foi em anos anteriores, como com a violência contra a mulher, como o reconhecimento da mulher na ciência. Então, mais uma vez, os grupos minoritários estão prevalecendo na temática da redação do Enem, levantando essas discussões importantes para a sociedade.